Na última madrugada, cedo na manhã de hoje, sob minhas ordens, os Estados Unidos e suas forças armadas conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela, derrubando o poder venezuelano e o poder militar americano fez um ataque extraordinário que jamais havia sido visto desde a Segunda Guerra Mundial. Uma força contra uma fortaleza militar fortemente armada no coração de Caracas para trazer o ditador Nicolás Maduro à justiça. Foi uma demonstração das mais estonteantes da competência do poderio militar americano na história. E se nós considerarmos, por exemplo, o ataque em Soleimani, em al-Baghdadi, e a obliteração das usinas nucleares do Irã, numa operação conhecida como Midnight Hammer, todas perfeitamente executadas. Nenhuma nação do mundo poderia ter atingido o que os Estados Unidos atingiram ontem, em um curtíssimo período. Toda a capacidade venezuelana militar foi desarmada quando os Estados Unidos capturaram com sucesso Maduro durante a madrugada. Estava escuro, as luzes de Caracas estavam quase todas apagadas, devido à inteligência que coletamos, estava extremamente escuro e mortal. Ele foi capturado juntamente com sua esposa, Cília Flores, e ambos agora enfrentarão a justiça americana. Maduro e Flores estão sendo acusados no Distrito de Nova York por narcoterrorismo contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Eu quero agradecer aos homens e mulheres das forças militares que atingiram tamanho sucesso durante a madrugada com tanta velocidade, precisão, poder e competência. Vimos alguns ataques nesse país que não aconteceram tão bem. Se nós falarmos, por exemplo, do Afeganistão, ou da administração Jimmy Carter, eram dias diferentes dos que vivemos agora. E estamos em colaboração com as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, com diversas embarcações prontamente posicionados, e suas embarcações, por outro lado, foram completamente derrubadas e foram incapacitadas. Foi uma operação incrível. Nenhum americano foi morto e nenhum equipamento dos Estados Unidos foi perdido. Foram muitos helicópteros, muitos aviões, aeronaves, pessoas envolvidas nesse ataque, mas nenhum equipamento foi perdido, nenhum membro dos Estados Unidos foi morto. Obrigada, até mais. Estamos aqui aguardando a coletiva do presidente Donald Trump. A qualquer momento essa coletiva pode começar e a gente coloca no ar aqui para quem está nos acompanhando. A gente interrompe tudo que a gente estiver fazendo por aqui. Queria suas primeiras análises, Aldo, sobre tudo isso que aconteceu hoje na Venezuela e também sobre o posicionamento do presidente Lula. O presidente Lula publicou logo mais cedo um texto dizendo que é inadmissível, é uma intervenção num país soberano, que o direito internacional precisa ser preservado. Você está vendo aí na sua tela
o post do presidente Lula dizendo: atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. Esses aí são trechos da publicação do presidente Lula. Agora, professor Aldo, o presidente Lula nesse texto não menciona Donald Trump e não menciona os Estados Unidos. Tem aí um jogo político sendo jogado. Olá, Mauro. Olá, todo mundo que está acompanhando a UOL. Eu acho assim que o Lula está pisando, em certo sentido, em cacos de vidro, né? Ele teve toda uma relação histórica com o Maduro, depois meio que se afastou, principalmente nas últimas eleições, que todo mundo disse que foram eleições fraudadas. O Brasil tinha feito um acordo de acompanhamento de eleições lá e que não foi observado, e isso determinou um afastamento do Lula em relação ao regime do Maduro. E, por outro lado, temos todo o contexto de conflito com o Trump em relação ao tarifaço e num momento de reaproximação entre Trump e Lula, né? De aproximação, aliás, e também de reaproximação entre Estados Unidos e do Brasil. Então, o que o Lula fez nessa nota? Ele afirmou os princípios gerais do Brasil, que seriam independente meio que de qualquer governo, de qualquer situação, quer dizer que são princípios vinculados à Carta de Direitos da ONU, afirmando o princípio da soberania, da autodeterminação, do direito à defesa, da não agressão, da solução pacífica dos conflitos, tudo mais tal. Então, esses são princípios que valem para qualquer situação. E não mencionou nem o Trump e nem o Maduro. Então, fica claro assim que há um jogo político, uma tentativa de não ferir suscetibilidades, digamos assim, e eu acho até que o Brasil demorou para reagir. Por exemplo, governos como o da Colômbia, claro que a Colômbia está mais imediatamente afetada pelos acontecimentos, mas se manifestou cedo. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, falou que o Conselho de Ministros lá estava reunido desde as 3 da manhã. Aqui aconteceu uma reunião só às 10 horas, a Argentina já tinha se manifestado, o Chile já tinha se manifestado, tudo mais tal. E isso, de certa forma, mostra um pouco uma perda de liderança do Brasil, né? Claro que se houver toda uma transição, tudo mais tal, o Brasil pode recuperar esse papel digamos assim, de mediação, tudo mais tal, mas é evidente que não é uma posição lá muito confortável e também não é uma posição que busque um protagonismo, uma liderança em torno dos acontecimentos que estão ocorrendo na Venezuela. E aí, Aldo, a gente precisaria destacar dois fatores, né? Primeiro, essa política intervencionista do governo Trump mostrando querendo mostrar para o mundo que a América Latina é quintal mesmo dos Estados Unidos e que os Estados Unidos fazem o que bem entenderem aqui, inclusive depor um presidente, por mais que seja um ditador, por mais que meio mundo não tenha reconhecido a eleição de Nicolás Maduro. E segundo, a gente tentar decifrar um pouco de quais são as reais intenções de Donald Trump com isso, né? Porque a questão da Venezuela não é uma questão assim tão urgente como, por exemplo, a questão da Ucrânia, a questão do Oriente Médio, até a questão do Irã, que está lá pegando fogo nesse momento. Qual que é a tua leitura sobre as intenções de Donald Trump e essa política intervencionista? Bom, do ponto de vista do direito internacional, não há dúvida que a ação tem que ser condenada, né, de forma contundente. Quer dizer, o Trump e os Estados Unidos estão violando todos os princípios da ONU. Quer dizer, agora, veja o seguinte, quer dizer, em que contexto que essa ação ocorre, né? Ela ocorre num contexto de redefinição da geopolítica global. E eu diria o seguinte, quer dizer, nós vivemos um colapso, isso já vem se arrastando já há alguns anos, do sistema internacional que emergiu do pós-Segunda Guerra e depois do fim da Guerra Fria.
E nesse redesenho da geopolítica global, há um vácuo, digamos assim, de coordenação e de poder global. E nesse vácuo, quer dizer, vale a força. Quer dizer, então, a força ela tenta definir os conflitos, assim como o conflito na Ucrânia, tem vários conflitos na África, alguns conflitos na Ásia, tudo mais e tal. E o Trump, quer dizer, no documento recente de defesa nacional que ele emitiu, quer dizer, fica claro que ele define uma zona de influência. Quer dizer, então, qual que é a concepção de fundo? Os Estados Unidos entendem que os principais países, os principais jogadores do mundo, que seriam China, Rússia e Estados Unidos, não se sabe bem como é que fica a posição da Europa nisso, têm direito às zonas de influência. Cada área poderia exercer um poder quase que imperial em suas zonas de influência, e aí, nesse sentido, também usando a força. E no caso específico da Venezuela e da América Latina, eu acho assim que todo mundo está falando no petróleo, mas eu acho que não é só o petróleo. O petróleo pode ser um ingrediente importante, a indústria petrolífera venezuelana está colapsada, sucateada, e isso desperta interesse de investimentos de empresas norte-americanas, mas existe o problema dessa nova política, nesse novo desenho da geopolítica global. E o Trump entende que a América Latina é área de influência dos Estados Unidos. E, nesse sentido, essa ação ela visa deslocar, do meu ponto de vista, também a influência, primeiro da China e, em segundo lugar, da Rússia. E isso faz parte de uma política mais geral aqui da América Latina, porque a China hoje ela é ou o primeiro ou o segundo parceiro comercial de praticamente todos os países da América Latina. Então, como é que os Estados Unidos vão tentar recuperar essa hegemonia, né? Eu acho que que vai depender da calibragem que cada governo local vai ter em relação aos Estados Unidos. Então, por exemplo, se o governo Lula não for hostil aos interesses norte-americanos, então não há problema que o governo Lula seja de esquerda, de centro-esquerda e assim por diante. Não era a mesma coisa do governo da Venezuela, aparentemente o governo da Colômbia, que também está numa fase final, ele é mais hostil ao governo norte-americano, tudo mais tal. Então, eu acho que vai depender, claro que o Trump ele tem uma preferência geral por governos de direita, agora não necessariamente ele vai ter más relações com o Brasil, porque tem um governo de centro-esquerda, se esse governo não for um incômodo aos interesses norte-americanos. Eu vejo um pouco, em linhas muito gerais, esse tipo de jogo que estaria ocorrendo. A gente está conectado agora com o Carlos Ron, que é do Instituto Simão Bolívar, e que vai falar com a gente diretamente de Caracas, da capital venezuelana. Carlos, muito obrigado por participar aqui do All News. Eu não sei se a conexão do Carlos tá ok, se o Carlos nos ouve. Aparentemente travou a conexão do Carlos, a gente já retoma o contato com ele para nos passar um panorama de como é que está a situação nesse momento na capital venezuelana. E a gente vai lembrando a você que nos acompanha no canal UOL, seja no canal na TV a cabo ou então na internet, no YouTube, que nós estamos aguardando essa entrevista coletiva que vai ser dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diretamente lá do resort dele, em Mar-a-Lago, na Flórida, trazendo mais detalhes sobre essa operação militar que aconteceu logo cedo hoje na Venezuela e que depôs o presidente, o ditador venezuelano Nicolás Maduro.